Raul já deu play aqui, tá tudo certinho. Rádio 94 Lavras, acompanha a nossa entrevista agora. Nosso bate-papo é sobre relacionamentos e dependência emocional. A nossa convidada de hoje é a terapeuta Nízia de Souza. Por que você não consegue superar um relacionamento, mesmo quando ele já acabou? Muitas vezes o relacionamento termina, mas o sentimento continua. Histórias que pareciam encerradas seguem vivas na mente, nas memórias e nas expectativas. Para muitas mulheres, superar não é simplesmente virar a página, mas entender padrões emocionais que se repetem e prendem. Nízia de Souza está aqui ao vivo conosco, participando do destaque para aprofundar esse tema, mostrando aí como a dependência emocional, a autoestima e a história de vida influenciam diretamente aí na dificuldade de se libertar de relacionamentos que já terminaram. Vamos entender tudo isso, Nízia. Bom dia! Bom dia, Lidiane. Bom dia, ouvintes. Seja muito bem-vinda à Rádio 94, ao nosso destaque. Nízia, por que tantas mulheres têm dificuldade aí de superar um relacionamento mesmo depois que ele já terminou? Então, porque assim, geralmente, quando termina-se um relacionamento, a gente termina a relação, não o vínculo, né? E aí a dificuldade é entender que eu não sinto falta da pessoa, eu sinto falta do que ela representava. E na maioria das pessoas, na maioria das mulheres, ela geralmente está naquela expectativa de ser amada, de ser validada, de se sentir boa o suficiente ou de não ser abandonada. E aí, abandonar essa função da pessoa é muito mais difícil do que se desvincular da pessoa. Porque a pessoa foi embora, você não tem controle, ela não, né, você não vai amarrar ela no pé da cadeira. Mas a expectativa, né, essa questão do que eu coloquei nela aí é complicado. Não é só sobre o fim, então, né? É sobre tudo que ainda ficou dentro da gente, né? É sobre o que eu acreditei que poderia ser. A expectativa colocada em cima daquilo ali. Muitas vezes você conversa com uma pessoa e ela fala assim, eu sei que essa pessoa não tem nada a ver comigo, mas eu não quero ficar sem ele. Qual que é a coerência? Né? A pessoa não tem nada a ver comigo, mas eu não quero ficar sem ele. Porque no fim das contas eu quero que ele caiba na minha caixinha de relacionamento. Aquela expectativa que eu criei, de que a pessoa vai ser de tal forma, de que eu vou ter tal coisa quando eu tiver um relacionamento. E aí é o problema da expectativa, né? E aí muito se fala hoje em dia, eu não posso ter expectativa. Mas não é tão simples, né? Não ter expectativa não é tão simples, é um processo de construção. E enquanto a gente está vivendo, a gente tem expectativa. A questão é que a gente precisa aprender a balizar, ou seja, as minhas expectativas elas precisam ser mais reais possíveis. Geralmente, quando a gente tem muita dificuldade, né, de virar a página após o fim de um relacionamento, é porque as minhas expectativas ainda eram muito maiores. Né? E aí eu não aceito que aquela pessoa foi embora, ou que ela não quer mais, porque eu quero, é a criança birrenta, né? E quando tem dependência emocional, fica muito pior isso. É muito, muito pior, né? Porque a dependência emocional, ela é sempre aquele lugar do meu vazio, né? Eu tô buscando que alguém me preencha, que alguém me dê aquilo que eu não recebi na infância. E aí, quando eu estou dentro de uma relação, eu projeto tudo isso na pessoa, né? Então, meu relacionamento, meu marido, meu namorado, minha namorada, minha esposa, vai fazer para mim tudo aquilo que eu não recebi. E aí, até eu tava atendendo agora, antes de vir para cá, ainda falei isso com a minha paciente. Eu falei, olha, eu percebo que você acha que o seu namorado tem que adivinhar o que tem na sua cabeça, né? E ele não tem bola de cristal. Então, assim, a dependência emocional, ela tem esse viés da fantasia, de eu querer as coisas de um jeito, geralmente são de formas inatingíveis, né? Então eu quero, sei lá, a pessoa vem e me traz um copo de água, é uma gentileza. Ela fala, mas ela não trouxe no copo que eu gosto. Que é tudo muito perfeito. A busca pela perfeição, porque na verdade é um mecanismo, né, de autodefesa, inclusive de eu quero, mas se eu tiver aquele amor, eu não sei como lidar com aquilo, porque eu nunca tive. Então, é uma guerra meio que mental ali entre aquilo que o meu cérebro percebe como familiar e aquilo que a minha expectativa fala que eu gostaria de ter, né? Nízia, seria algo do tipo, ela quer um amor que ela precisa de todo jeito porque ela não tem esse amor dentro de si? Seria alguma coisa assim? Exatamente. Ela está buscando algo fora, em excesso, preencher, porque nunca vai ser o suficiente, né? Eu sempre falo assim, quando eu tenho dependência emocional, como que é o jeito que meu cérebro funciona? Eu só olho para o que falta. Então eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de não ser boa o suficiente, eu tenho medo de ser traída, eu tenho dependência emocional, eu quero controlar o outro.
certo? Porque eu não quero perdê-lo. Só que ao mesmo tempo, por mais que o outro me dê, ele não é, vamos falar assim, eu, certo? Ele é o outro. Então, por mais que ele me dê, a minha sensação é sempre que ele não me dá o suficiente, ele não me dá o que eu quero, ele não me dá do jeito que eu quero, na quantidade que eu quero, no tempo que eu quero. Então, por mais que o outro se esforce, chega um momento que ele olha e fala, olha, eu já fiz tudo. Não é suficiente para você. E se sente sufocado ali, sem vida própria, né? A dependência emocional, ela tem esse viés, assim, né? Geralmente, quando a pessoa tá vivendo a dependência emocional, ela tende a controlar, a sufocar o parceiro, né? Aí sofrem os dois, né? Os dois e sufoca até pelo problema, assim. Ah, você não me deu bom dia. Ah, você não falou que você me ama. Né? Ah, você não falou pra mim que eu sou a mulher da sua vida ou que eu sou a pessoa mais importante da sua vida. Então, assim, são coisas que, quando você tá vivendo a relação, você começa a falar, gente, mas assim... Nada supre, é o suficiente, né? Nada é o suficiente. Então, a dependência, ela vai ser sempre essa busca por mais, porque é isso. O que me falta sou eu. E por que eu não tenho eu? Porque lá na minha infância, nas minhas relações de base, pai, mãe, cuidadores, eu não recebi aquilo que eu precisava. Ou seja, eu não fui vista, não fui amada. Como uma criança. Pensa assim, uma pessoa que foi criada dentro de um lar instável. O pai vai e volta. Pensa aqueles relacionamentos ioiô. Então, o pai vai e volta. A mãe está sempre estressada. Então, assim, a mãe um dia ela ama a criança, no outro dia ela está estressada porque o marido sumiu. Então, essa criança, ela passa a olhar para aquilo e a observar padrões. Então, ela começa a observar padrões de possíveis movimentos de pessoas que vão embora, de perda. Então, quando ela vai para um relacionamento amoroso, ela chega lá e ela fica observando o parceiro, não pelo que ele faz de bom, mas por todos os sinais que ele dá de que ele pode ir embora, de que ele pode falhar, de que ele pode sumir. E aí ela tenta controlar. Então, percebe? Ela não está buscando amor, ela está tentando evitar dor. E é um grande sofrimento, né? É um grande sofrimento. Por isso que eu falo assim, é importante ter assim, terminei um relacionamento, né? E não tô conseguindo sair, não consigo esquecer, já passou um ano, tô sofrendo com isso. Entenda, não é culpa sua. A dor, ela é real. Existe até um estudo que fala, que comprova, eles fizeram estudos e que eles comprovam. A dor de um fim de um relacionamento, ela é uma dor física. Chega a dor fisicamente, tá? Isso é comprovado pela neurociência. Mas estar no mesmo lugar, depois de um ano, pensando as mesmas coisas, presa nas mesmas saudades, buscando as mesmas migalhas, isso não é mais sobre o fim do relacionamento. É um padrão emocional que se instalou e que precisa de atenção. Porque isso pode virar outras coisas, né? Isso pode virar uma depressão, pode virar problemas mais sérios, emocionantes. E acaba virando um ciclo e prendendo ainda mais, né? Temos participação, nosso ouvinte da Vilã tá mandando aqui, ó. Bom dia, Lidiane, tudo bem? O que fazer para superar ou afastar de um relacionamento que já terminou? É isso que nós estamos falando, É isso que nós estamos né? falando aqui, né? Então, assim, entenda. Geralmente, eu falo que eu explico, ensino para as minhas clientes o seguinte: faz uma lista, pega um papel, divide no meio, escreve lá o que tinha de bom, o que tinha de ruim. Porque o nosso cérebro, na mente, ele fica buscando explicação. Mas por que terminou? Então eu preciso lembrar, né? Porque quando eu estou emocionalmente abalada, eu não consigo lembrar conscientemente do motivo pelo qual terminou. Então, sei lá, vamos pensar no relacionamento ghosting, né? Simplesmente chegou, inundou minha vida e foi embora. Vamos ver. Não tem uma explicação, não tem uma última conversa. E aí a pessoa fica ali no vácuo, no vazio. Aí o que ela começa a criar? O que eu fiz? Ela começa a trazer pra si a culpa. Então, quando eu faço essa lista do porquê que terminou a relação, é para eu entender assim, tem coisas que são minhas, que eu preciso melhorar. Mas tem coisas que são da pessoa. Então, vamos supor que a pessoa foi traída, o relacionamento é tóxico, a pessoa só humilha. Então, quando ela escreve lá, ele me humilha, ele me traiu, ela começa, ela precisa olhar para aquilo e falar assim, olha, isso aqui é sobre o caráter da pessoa. Eu não fiz nada de errado. Fui traída, então eu não fiz nada de errado. Pelo menos, inicialmente, eu não fiz nada de errado. Né? Se eu fui uma pessoa legal, e mesmo assim eu fui traída, eu não fiz nada de errado. É muito mais sobre a pessoa do que eu. Então, o processo da terapia é, inclusive, para eu entender esse processo que é confuso na minha cabeça, para eu separar o que é meu e o que é do outro. Porque aquilo que é meu, eu consigo resolver. Então, por exemplo, o que ela está falando, às vezes tem a ver com um problema de autoestima. Porque a autoestima não é só autocuidado, não é só sobre beleza.
é sobre autoeficácia. O que é autoeficácia? O quanto eu sou capaz de decidir algo, fazer algo e sustentar algo. Isso também é sobre autoestima. Então pensa que assim, eu tô dentro de uma relação onde eu não tá legal, eu sinto que já terminou, mas eu não consigo sair. Então percebe? Eu não me sinto eficaz o suficiente para sair daquela relação. Por quê? Aí eu preciso trazer pra mim. Ah, porque eu me sinto insegura. Tá, mas se eu me sinto insegura, isso é sobre mim, não é sobre o outro. Por que eu me sinto insegura? Eu não acho que eu sou uma pessoa legal, eu não me acho bonita o suficiente, eu acho que eu não sou uma pessoa responsável, eu tenho algum tipo de dependência que, a não ser a emocional. Então são coisas que eu preciso resolver em mim. Mas muitas vezes a mulher ela não consegue fazer essa conta porque geralmente essas relações, quando elas são tóxicas, elas mexem muito com o emocional da mulher. E como nós somos muito mais emocionais que os homens, a gente se perde nesse equilíbrio interno. Né? Então, realmente, resolver isso de forma sozinha é um pouco complicado. O processo da terapia é, inclusive, ajudar essa mulher a entender que ela pode superar o fim de um relacionamento, mas mesmo sem entender o porquê o outro foi embora. Não precisa... E por que a gente tem a mania de achar que precisa ali da última conversa? Então, vamos entender essa história da última conversa. Veja bem, essa história de querer a última conversa vai tanto para uma pessoa que passou pelo ghosting, quanto para uma pessoa que fez terapia de casal, teve todas as conversas difíceis, né? Então tem muito a ver com perfil de personalidade. Tive todas as conversas, mas na nossa cabeça fica assim, eu quero a última conversa. Por quê? Porque a gente está na época de entender que isso é sobre responsabilidade afetiva. Então eu acho que o outro me deve uma última conversa. Porque ele não teve responsabilidade afetiva. Então, mas se ele não teve responsabilidade afetiva durante todo o processo, por que ele vai ter agora? E pode ser que nunca seja uma última conversa. Porque no fim das contas, é uma obsessão nossa. É uma obsessão por controle. Porque no fim das contas, eu não quero a última conversa. No fim das contas, eu estou tentando manter a relação, porque eu tenho medo de ficar comigo. E aí eu fico tentando controlar o outro e fazer ele ficar comigo, porque eu fico presa ali naquela esperança. Porque enquanto eu estou sustentando essa história da última conversa, eu não finalizei a história. Então, muitas vezes, eu tive diversas conversas. Tem uma música da Marília Mendonça, né, que fala, né, que... como é que é? Não responder mensagem também é mensagem? Não é isso? Isso, é. Então, assim, é isso. O silêncio da pessoa já fala sobre ela. Por que você acha que uma conversa não vai mudar? Mas entende, assim, é uma questão de entender o que está acontecendo dentro de mim. É o meu apego, a minha obsessão, a minha mania de controle, porque eu não quero lidar comigo. Às vezes você já sabe, já acabou. Aí você fica tentando puxar o outro de volta. Para quê? Para ficar um dia bom, 15 dias mal. Um dia bom, 15 dias mal. Então, enquanto eu não começo a entender e a terapia, ela vai criar esse espaço, né, onde eu consigo me escutar sem me julgar, onde eu aprendo a me acolher e me respeitar, mesmo diante dessas dificuldades. Se eu não estiver passando por isso, é muito difícil realmente sair de um relacionamento. Independente se ele é tóxico, se ele é bom ou se ele é ruim. Né? O fim é uma coisa que ele traz essa sensação de que eu falhei. Então percebe assim, é sempre sobre essa questão de que eu não quero encarar que eu não fui boa o suficiente, que eu tenho medo de ficar sozinha, que eu falhei. E é isso. Não é que eu falhei. Foi bom enquanto durou. Deu certo enquanto aconteceu. E de repente a gente já entra naquele relacionamento esperando que ele seja ali é o último relacionamento, né? Quero essa pessoa aí pra poder passar o resto da minha vida com ela. E de repente dá errado, aí vira uma obsessão ali, né? Que a pessoa, ela entrou já com uma expectativa muito alta, né? Então, mas percebe assim, olha pra você ver o que você falou, assim. Eu entro com a expectativa no relacionamento de que vai dar pro resto da vida. Eu quero ser felizes para sempre. Então, isso muitas vezes já cria uma expectativa muito grande, né? Não te permite viver o dia de hoje, não te permite viver o dia do presente. E isso faz com que você muitas vezes não reconheça aquilo que a pessoa faz. Porque eu falo assim, amor é leve. O amor permite com que a gente seja a gente. Com que a gente erre, com que a gente se melhore todos os dias. Né? Mas a dependência, ela é controle, ela é apego, ela é insegurança, ela é medo, ela é ansiedade. Então, assim, tô dentro de um relacionamento, tô sentindo todas essas coisas, não é amor. Amor não bagunça, amor organiza.
Amor não dói, né? Bom dia, Lidiane. Ótimo assunto. Gostaria de perguntar para a doutora por que as mulheres sempre sofrem mais com o término aí do relacionamento. Alessandra, Zona Norte. Então, Alessandra, vamos lá. Primeiro que isso é cultural, para início de conversa, né? Então, são duas coisas que andam juntas. Primeiro, essa questão de que biologicamente nós somos diferentes, né? Então, a mulher, ela é muito mais emocional, então a gente precisa lembrar do nosso ciclo menstrual. A gente tem 4 fases do ciclo. Então, a gente tem ali a primeira semana pós-menstruação, aí eu tenho uma semana pré-TPM, aí eu tenho a semana da TPM e tenho a semana, né, onde efetivamente ocorre o sangramento. Em cada fase dessa, eu tenho uma quantidade de hormônio que está sendo disparada no meu corpo. Automaticamente se influencia na maneira como as minhas emoções elas funcionam. O homem, ele não tem isso, né? Segundo, aí, né, vamos falar assim, culturalmente falando, foi explicado e ensinado para nós que nós somos responsáveis por fazer uma relação dar certo, por fazer com que a família fique de pé. Ou seja, além de lidar com o nosso estado emocional, nós também carregamos esse peso de que nós somos responsáveis por fazer o bem-estar de todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, assim, é uma questão biológica, mas também é uma questão cultural. E aí eu volto a falar, o autoconhecimento, ele entra exatamente nesse lugar. Quando eu preciso começar a entender que eu preciso, sim, me colocar em primeiro lugar, que eu não sou responsável por todas as pessoas ao meu redor, e que o relacionamento é uma via de mão dupla. Tudo que vai, precisa voltar. E quem não recebe a resposta ali acaba sendo aí, ser mais difícil ainda do que o término em si, né, Elísia? O que fazer ali para a gente não continuar revivendo ali, até criando expectativas ali mesmo após o fim? Primeira coisa é entender assim, eu volto para o exemplo que eu dei no começo. Quando um relacionamento termina, eu preciso entender que existe um momento de luto. Eu preciso aprender a respeitar o meu luto. Porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia, elas não querem respeitar o luto. E aí eu preciso entender assim, se eu não respeitar o luto, eu não vou entender por que esse relacionamento deu errado, ou por que, né, terminou. E aí a tendência de eu repetir isso num próximo relacionamento, ela é muito grande. Então a primeira dica que eu posso dar é, não fique buscando a culpa em você. Né? Não fique tentando se culpar. Tenta entender esse relacionamento assim, o que é meu? O que eu fiz, sei lá, das diversas conversas difíceis que tivemos, o que meu parceiro ou a minha parceira reclamava que eu fazia? Né? Como que eu posso melhorar isso? Mas também começa a enumerar aquilo que o outro, todas as vezes que você pontuou coisas importantes para o outro e ele não te atendeu. Né? Esse é um jeito da gente ir lidando com o relacionamento e falando, olha, isso aqui realmente, eu podia ter sido diferente e não fui. Mas isso aqui, quantas vezes eu tentei, quantas vezes eu falei, quantas vezes eu pedi e a pessoa não se importou. Então, isso aqui não é responsabilidade minha. Né? Isso é dela, né? É dela. Então, percebe assim, para eu sair de um relacionamento, Lidiane, eu preciso entender o que a gente está conversando aqui. Eu preciso ser muito mais racional do que emocional. Porque o emocional, ele vai buscar o meu padrão que está instalado lá na minha infância. Se eu não aprender a lidar com esse padrão, eu vou continuar repetindo isso. Eu até tava conversando com uma cliente minha ontem, e ela é uma mulher assim, de 48 anos, ela já casou 2 vezes. E ela falou assim, Nise, eu casei com 2 homens bons. Mas o meu primeiro marido, eu acabei com ele. Porque ela falou que era tanta cobrança, que no fim ele tipo assim, ele não tinha mais energia para dar para dentro do relacionamento. E aí ela, beleza, terminou, achou que ele era pouco e que ela merecia um cara melhor, e ela encontrou um cara melhor. E aí ela casou de novo. E aí esse segundo marido, com pouco tempo, ele começou a falar as mesmas coisas que o primeiro marido falava. Olha, tudo que eu faço pra você não é suficiente. Ela vigiava celular. Assim, era aquelas coisas bem de gente insegura. E aí, claro, terminou o segundo relacionamento. E aí foi aí que ela resolveu procurar terapia, né? E aí ela falou, Nise, eu comecei a entender que ela foi criada num lar instável. Então ela falou assim, eu comecei a perceber que o meu padrão era, eu vigiava todo e qualquer movimento que os meus parceiros tinham, que a minha cabeça entendia que eles podiam ir embora. Então eu não reconhecia nada de bom do que eles me davam. Eu só trabalhava em cima daquilo que eu entendia que era uma possível possibilidade de perdê-los. E assim eu me tornei uma pessoa tóxica.
E se tivesse feito a terapia, não teria, né? E aí Sofrido. ela tanto, fala né? que ela terminou com 44 anos, o último casamento, hoje ela não, já tá assim, né, tem namoro e tal, não sei o quê, mas hoje em dia ela fala assim, quando, ela contou assim, quando meu marido falava pra mim que ele precisava de um tempo com os amigos, de um happy hour, eu fazia ele se sentir culpado. Ele ia, mas ele saía de casa se sentindo culpado por estar me deixando sozinha. E ela falou assim, hoje quando meu companheiro fala que quer passar, né, um happy hour com os amigos, eu falo, vai mesmo, divirta-se. Ela falou, isso é genuíno. Isso é genuíno. Não é da boca pra fora. Já está aprendendo ali a forma certa, né? Sou a Ângela e moro aqui no bairro Eldorado. A minha filha está cada dia se isolando mais, não quer sair nem participar de eventos familiares, sociais e trabalha apenas de modo online. Ela acha que terapia é só para quem está em crise. Como mostrar a ela a necessidade de procurar ajuda profissional? Bom, tem uma série de fatores, né? Idade, qual a idade que ela tem. Infelizmente, hoje em dia, esse trabalho do home office, ele tem colocado as pessoas muito no isolamento, né? Mas, infelizmente, falando, é aquele velho problema. Eu só vou buscar ajuda, ou eu só entendo que eu preciso de ajuda, quando algo em mim dói. Então, talvez a pergunta para ela seja, né? Você tá feliz desse jeito? Porque existe uma outra coisa que eu acho que vale a pena para a Ângela, né? Tem pessoas, Ângela, que são mais introvertidas. Pessoas introvertidas, elas não gostam de interação social. E às vezes ser julgado como uma pessoa depressiva. Não é. Então, por exemplo, se ela trabalha, se ela é saudável, se ela está fazendo algum tipo de atividade física, se ela não está ganhando peso, eu falo do peso aqui, porque realmente tem gente que come as emoções, tá? Se ela não tem compulsão por compra, se ela tem um amigo ou outro, se ela chega aos fins de semana, ela consegue sair, ter algum tipo de diversão, pode ser que seja só um perfil de personalidade, um traço de personalidade de introspecção. E aí ela vai ser uma pessoa mais seletiva, ela vai realmente, assim, ter um jeito diferente de experimentar as relações. Então, por isso que cabe uma observação, né? Se ela quiser me mandar mensagem depois, eu posso orientar ela um pouco melhor, a gente conversa um pouco. E talvez eu consiga te orientar como ajudar, caso realmente seja uma questão que ela precise de intervenção. Perfeito. Tem outras perguntas aqui. O Gabriel está dizendo, ó, nem sempre as mulheres sofrem mais que os homens. Cada caso é um caso, né, doutora? Eu tô falando aqui, ó. Plenamente. E a dependência emocional, ela não é uma questão exclusiva só das mulheres. É o que eu acho que eu falei isso. Mas é dependência emocional em todos os casos, Lízia? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Sabe por que eu tô te falando? A dependência emocional, ela é muito vista como se fosse assim, eu sou excessivamente carente. Não é isso. A dependência emocional, ela pode ser simplesmente a minha dificuldade de falar não. Por quê? Porque eu tenho medo de desagradar. Eu não coloco limite nas pessoas, porque eu não quero que as pessoas me vejam mal. É um tipo de... Porque, percebe? É uma necessidade de aprovação, é uma necessidade de ser boazinha. Então, assim, é um tipo... Percebe? Quando eu falo entender dependência emocional, é isso. Eu dependo emocionalmente de algo externo para me sentir bem. E ela acha que ela tem que ser toda agradável, amável, para que ela possa ser amada? É isso? Eu estava sentada aqui, orientando uma cliente minha no celular antes de entrar. E ela estava lá com o seguinte problema. Nise, o meu irmão vive me chamando para fazer curso. Esses cursos de autoajuda, eu não gosto dessas coisas. Como que eu respondo? Então, veja bem, é o perfil de uma pessoa que é isso. Muito amável, muito família, né? E ela tem dificuldade com essa história de dizer pro irmão, não, eu não gosto, eu não quero, já tô fazendo terapia, eu tô bem. E é tão bom falar não, né? Entendeu? Então, hoje assim, eu gosto de falar não. E nem quero saber de explicação. E a gente nem deve se justificar. Não preciso, o não já é uma resposta completa. Foi exatamente o que eu falei pra ela. Eu falei, olha, você não precisa ser grossa, só diga pro seu irmão, olha, já estou fazendo terapia, é um processo profundo, direcionado para o meu tipo de personalidade, eu estou bem com isso. Agradeço a sua preocupação. Percebe? É uma mensagem curta, mas para uma pessoa que tem dependência emocional, Lidiane, isso parece um bicho de 7 cabeças. Sim, sim. O que dói mais, Nézia, o término em si ou a falta de explicação e fechamento? Falando aí da responsabilidade afetiva, né? Das pessoas que simplesmente vão embora. Então, o término em si, geralmente, ele dói mais. Por quê? Porque, na verdade, uma coisa que puxa a outra, né? O término em si, ele vai gerar essa dor da não explicação. Mas porque a gente volta para o comecinho da conversa. O término em si, porque havia uma grande expectativa,
Havia uma terceirização ali do que eu sinto. E aí, no fim das contas, eu olho para trás e falo, nossa, perdi a grande oportunidade da minha vida. Né? E agora? Não vou encontrar mais ninguém que me ame, não vou encontrar... não vou casar, vou ficar pra titia, né? Ou essas coisas nesse sentido. Então, assim, o término em si, ele dói mais. Porque isso é de pessoa. Tem gente que simplesmente, ao longo do processo, olha e fala, tá bom, né? Não quis explicar, eu fiz o que eu podia e tá tudo certo. Falou tudo, doutor, eu não consigo falar não. E sempre eu que saio perdendo ou sofrendo. Como reverter isso? Tá explicado aí também, né? Então, a dificuldade de falar não é muito o padrão de que eu fui criado tendo que aprender a dizer sim para ser amado. E não é isso, né? A gente não precisa ser agradável, amável. A gente não tem que agradar ninguém para ser amado. As pessoas têm que nos amar pelo que nós somos. Exato. Só que aí as pessoas precisam construir essa ponte entre essa ideia de que eu preciso agradar para ser amado e que eu preciso ser amado simplesmente porque eu existo, por quem eu sou. Goste de mim quem quiser. Né? Mas, infelizmente, falando no modelo social que a gente vive, né, isso ainda é muito forte. Né? A gente está passando por esse processo de evolução, mas é uma dificuldade mesmo. Meu nome é Priscila, não entendo bem esse serviço de terapia. Pode explicar e esclarecer o que é e para que serve? Então, Priscila, o trabalho de terapia, pensa que é o seguinte, é o único lugar onde você vai e você é ouvida sem nenhum julgamento. O espaço da terapia é para que você entenda como você funciona. Ou seja, quando a gente cresce, quando a gente está lá na nossa família, a gente aprendeu várias coisas. Às vezes a gente chega na vida adulta e nem tudo serve. E aí, ninguém explicou pra gente, por exemplo, que eu não precisava repetir tudo aquilo que me ensinaram. Ninguém me explicou, por exemplo, que eu podia criar o meu próprio modelo de vida. Né? Eu cresço acreditando que eu preciso seguir aqueles padrões. Então, a terapia ela é um processo de autoconhecimento, para que eu aprenda a lidar com quem eu sou, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, mas principalmente para que eu possa descobrir quem eu verdadeiramente sou, além dos meus condicionamentos. Perfeito. E qual que é a diferença, bem na prática mesmo aí, Inês, entre amar alguém e estar ali emocionalmente dependente dessa pessoa? Então, amar alguém é quando eu gosto de ter aquela pessoa, mas eu não preciso dela. A dependência é isso, eu preciso da pessoa. Precisa dela, né? Como se fosse um ar ali, até questão, se a pessoa de sair de perto, não respiro. Perde o fôlego. É isso. Temos aqui muitas perguntas, não só para você, como para o ouvinte, vamos ter que acelerar, porque o tempo já acelerou aqui, ó. Bom dia, me chamo Guilherme. É normal a mulher cobrar e exigir muito para que o homem pague a conta, mesmo ambos com condições não muito boas? Olha, essa questão do dinheiro é uma questão que ela precisa ser muito bem conversada entre o casal, né? Eu acho que assim, não sei que tipo de relacionamento você tem, se é namoro, se é casamento, porque cada época do relacionamento é um tipo de estágio. Mas vamos falar assim, namoro. Namoro, os dois trabalham, cada um tem suas próprias despesas, então, ok. Cada um pode contribuir com aquilo que tem para ofertar, né? É namoro, a gente não sabe se vai casar, a gente não sabe se isso vai dar em alguma coisa, mas é convencional, né, que geralmente o homem, ele absorva essa parte. Não é obrigatório. Eu sempre falo que é uma questão de gentileza. Se isso cabe no seu orçamento, é uma questão de gentileza. Né? E assim, vamos falar de custos, as mulheres custam mais caro do que os homens. Né? Mas não é obrigatório. Eu acho que se você está dentro de um relacionamento, nada é obrigatório. Mesmo porque, por exemplo, eu tenho pacientes que as mulheres ganham mais do que os homens. E aí? Esse homem é menos homem? Porque ele ganha menos? Não, existem formas de a gente equilibrar essa questão dos ganhos. Agora, casei. Aí, galera, muda muito. Porque casamos, o dinheiro é nosso. O dinheiro não é do meu marido, não é da esposa. E isso é uma coisa que os casais têm muita dificuldade, né? Que é isso, a gente não sabe sentar e ter conversas difíceis. Olha, ganhamos 10 mil reais os dois. Quanto vamos gastar com moradia? Quanto vamos gastar com carro? Quanto vamos gastar com alimentação? Quanto vamos juntar para o nosso sonho? É junto. E as pessoas ficam tentando o tempo todo ver um relacionamento de forma separada. Então não vive relacionamento, né? Sim. Então é isso. Precisa entender assim que época da vida que você tá, né? E por que algumas mulheres parecem repetir ali sempre o mesmo tipo de relacionamento? Exatamente pelo que nós falamos lá no começo. Porque é o padrão emocional do que ela aprendeu. E se ela não entender sobre esse padrão, ela vai continuar repetindo a vida inteira. É um padrão emocional, né?
E o que precisa acontecer internamente ali para que ela consiga, tanto ela quanto ele, né, mulheres e homens sofrem aí, reconstruir a sua autonomia emocional? O que precisa ser? A terapia seria é o caminho, né? Então, eu vou falar o que ninguém gosta de escutar. A gente precisa ter um encontro com a gente mesmo. Aí você fala, nossa, é simples, né? Mas como que eu faço? Então, é por isso que a gente vai trabalhar na terapia. Porque eu preciso entender qual é a raiz dos meus problemas. Por isso é um processo de autoconhecimento. É um caminho de buscar de volta a reconexão comigo mesmo. Muitas vezes eu estou dentro de um relacionamento e eu já nem sei mais quem eu sou. Eu cedo tanto, me moldo tanto que eu não sei quem eu sou. Então eu não sei quais são os meus sonhos, quais são as minhas expectativas, como eu funciono. Então a terapia é o caminho para que eu possa fazer isso, essa reconexão. Então, se eu estou perdida dentro de um relacionamento, adianta terminar o relacionamento? Não. Adianta eu buscar me encontrar e aí olhar para essa relação a partir do meu centro e entender o que eu quero a partir daqui, né? Temos muitas perguntas, né? O tempo já vai. O meu nome é Maria Aparecida, moro em Ribeirão Vermelho. Olá, Rádio River, bom dia aí. A minha pergunta, o meu marido precisa de terapia, mas tem vergonha. Como ajudá-lo a procurar um terapeuta? Eu sempre falo que para os homens é sempre mais difícil, né? Existe essa questão do homem não chora. Mas eu acho que vale uma conversa honesta e falar assim, olha, se você continuar do jeito que você está hoje, como que vai estar o nosso relacionamento daqui 5 anos? Será que a gente ainda vai conseguir ficar de pé com todos os problemas que a gente tem? Né? Então, assim, é entregar para ele essa escolha de ou enfrentar como é que fala? O incômodo que ele tem de procurar ajuda, um terapeuta. E resolver aquilo, né? Ou se ele quer transpor esse incômodo, ou se ele quer continuar mantendo o problema, e o problema pode ser que daqui 5 anos termine com o casamento. Então é uma questão de colocar, às vezes ajudar a pessoa a pensar um pouquinho que o desconforto ele é menor do que o problema que pode vir. Porque, né, não precisa viver nesse sofrimento, né? Tem a terapia e eu até acredito que todos deveriam fazer terapia. Eu tenho vários pacientes homens, assim, e eu posso falar para os homens, assim, é muito benéfico quando um homem consegue entender o próprio mundo interno. Não só para relacionamento, mas para ele mesmo. Infelizmente, o tempo já foi, né? Voou aqui o nosso tempo, o assunto de extrema importância. A gente tem aí, né, muita coisa para falar sobre isso. Você volta, né? Com certeza. Em breve para a gente continuar esse assunto, Lise. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para quem está sofrendo por um relacionamento, qual que seria? Olha, a primeira coisa é assim, pedir ajuda não é vergonha para ninguém, né? É necessário. A gente passa pela escola e a escola não ensina pra gente como que a gente lida com as nossas emoções, não ensina pra gente como que a gente lida com as nossas relações. Então não é vergonha pra ninguém buscar aprender sobre algo que eu não sei, né? O que é vergonhoso, talvez, é a gente permanecer no erro. E eu falo vergonhoso porque um dia você vai olhar pra trás e falar, nossa, se eu tivesse buscado ajuda, talvez eu não precisasse ter terminado, ter passado pelo que eu passei e tal. Então, pensa sobre isso. Tá aqui, passa depois o Instagram dela, se tiver. Gostei dela demais. Ela é muito técnica e direta. Pode deixar seu Instagram. @NísiaSou. @NísiaSou, você encontra lá no Instagram, viu? Gente, mais do que falar sobre términos, a conversa com a Nísia de Souza, terapeuta, trouxe aí um convite à reflexão e ao autocuidado. Entender os próprios padrões é o primeiro passo para quebrar ciclos e construir relações mais saudáveis. Como disse, o assunto é extenso, é necessário. Nísia, volta aqui pra gente continuar esse nosso bate-papo. Muitíssimo obrigada, Nísia. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. E daqui a pouquinho você pode continuar também assistindo essa entrevista e acompanhando a Nísia, @NísiaSou no Instagram. E a nossa entrevista fica salva, @Rádio 94 Lavras. Daqui a pouquinho nós já vamos conversar com a irmã Conceição.